Olá, boa noite. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Olá, boa noite, Lilian. Tudo bem? Prazer conhecê-la. Tá mudo, tá mudo. Boa noite a todos, né? É uma honra para mim estar participando com vocês aí. Que show, que legal. Prazer, brigadão aí por ter aceito o convite também. Bom, então, acho que a gente vai dar início à nossa roda de conversa, né, com respeito, né, à Lilian, que aceitou participar, então, aqui com a gente. Então, a gente vai ir de acordo, então, com os horários que foram estipulados, né. Primeiramente, Lilian, obrigada, né, por aceitar estar aqui conversando um pouquinho com a gente, né, sobre a feira, né, e nesse projeto nosso, né, do Holofeira, para explicar um pouquinho para o pessoal como é que é a feira, a importância, as dificuldades, né, que ela tem. Então, agora eu vou passar a palavra um pouquinho para a Ana, que vai explicar, né, falar um pouco mais quem que é a Lilian. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada, Lilian, por ter aceito. Sabe que eu sou muito sua fã, adoro você. A Lilian é diretora de artes da Fundação Cultural. Ela é uma das responsáveis por todas as feiras de Balneário Camboriú. Ela também é responsável pela biblioteca.
E hoje ela vai falar um pouco para a gente sobre quais são as feiras, os meios de comunicação e também responder algumas demandas dos feirantes que surgiram. Então, eu passo agora a palavra para a Lília, que vai. Bom, boa noite a todos. Analice, é um prazer responder esse convite. Para quem não sabe, a Analice foi nossa estagiária e uma excelente servidora enquanto esteve conosco, né? A gente tem muito prazer de receber acadêmicos, né? Para estar aprendendo conosco como que é trabalhar, atuar no serviço público, né? Ela já me apresentou, sou Lília Martins, eu ocupo a cadeira de conservadora e restauradora de bens culturais móveis na Fundação Cultural, eu sou de casa, de carreira, né? E hoje eu ocupo a diretoria de arte, que cuida, né, além das feiras, da parte de patrimônio, né, onde cabe as feiras, nós tratamos, né, a feira como um equipamento, uma ferramenta de patrimônio, né, do patrimônio cultural da nossa cidade. Então, toda a nossa política pública vem sendo desenvolvida para que a gente fortaleça cada vez mais esses importantes setor que traduz um pouquinho das nossas vivências enquanto cidade. Eu fiz uma apresentaçãozinha, eu acho que ela vai ser interessante para a gente, né, como norteadora, né, mas mais para organizar a apresentação, para não me perder muito. Eu sou bastante tagarela, né, então acaba que também eu posso deixar esse material, né, já tá com a Analice, né, e para a gente estar compartilhando com vocês, porque a gente tem algumas questões de legislação também, né. Então, as feiras são uma atividade cultural e ela retrata a identidade cultural de uma cidade em toda a sua diversidade. Balneário Camboriú é uma cidade multicultural, a gente fala, né? Porque nós temos uma herança tradicional lá do bairro da Barra, enfim, das praias agrestes, mas temos também um mix contemporâneo de pessoas que foram migrando para cá, né, desde os anos 50 e acabaram fixando a residência aqui. E isso é bem retratado nas nossas feiras. Hoje a gente tem atuante 3 feiras, mais a feira da praça, a feira de verão, né? Então nós temos a Feira da Barra, que fica no sítio histórico, a Feira da Praça da Cultura, ou a Praça da Bíblia, né? Que nós chamamos de Feira da Cultura, que é aos sábados de manhã. A Feira de Verão, que acontece na Praça da Cultura também, de quarta a sábado, do período da tarde para a noite. E a feira mais antiga de Balneário Camboriú, ela é mais antiga que a cidade de Balneário Camboriú, que é a Feira da Rua 200. Pode passar. Então, toda essa diversidade, e ela transmite a economia da cultura, e ela possibilita renda para famílias com que as famílias têm de produção mais singular, né, das suas habilidades, seus conhecimentos, muitas vezes conhecimentos que são empíricos, que são trazidos de pai para filho, e ainda ela possibilita um grande giro, né, e retorno econômico. A família faz, principalmente no que se trata do artesanato, né? A família produz, é uma atividade essencialmente domiciliar, as famílias produzem naquelas horinhas de folga, enquanto as crianças estão na escola, enfim, com aquele conhecimento que às vezes vem de casa. E também tem aí um implemento para sua renda doméstica. São evidenciados os conceitos de sustentabilidade econômica, ambiental, social, segurança alimentar.
né? E as feiras, hoje eu dei para tossir, e as feiras devem ser vistas a partir de uma perspectiva antropológica, ou seja, do conhecimento do homem e seu desenvolvimento cultural, costumes sociais, hábitos e crenças, né? Um hábito comum de feira, comer pastel e tomar caldo de cana, né? Quem não tem essa imagem, às vezes, de criança, de ir com o pai e para fazer um lanche diferente, né? Ou de comprar uma verdura, enfim. Balneário Camboriú não tem área rural. Então, a feira em Balneário Camboriú, ela tem uma outra característica, né? Porque produtos hortifrutigranjeiros, a gente recebe produtores de toda a Anfre, da região, nós temos feirantes até de Rio do Sul, que produzem em suas cidades e vêm vender aqui no sábado. Pode passar, Aninha. Eu estava com saudade da Ana me assessorando, né? E para isso a gente tem um decreto que estrutura a feira, né? E um grande cuidado que nós temos com o produto, com os produtores, é entender essa singularidade, entender o mercado, a representação cultural, a representatividade que ela tem que ter na cidade, e por isso nós adotamos um critério de curadoria. Nós entrevistamos, sim, todos os feirantes, né? Nós passamos até por uma maratona, quando a gente estava implantando o decreto, que nós fizemos 430 entrevistas com os feirantes, né? Para conhecer a sua produção, conhecer o seu produto, selecionar os produtos que estavam atendendo ao mercado, selecionar os produtos que estavam em consonância com o nosso decreto. E em relação à vigilância sanitária, né, nós estamos submissos aí a toda uma legislação de uso de espaço público, né, que é a Secretaria de Planejamento Urbano que responde, e a questão que é sanitária, junto com a fiscalização, vigilância sanitária, que são regimentos, leis, ordenamentos que são de legislações federais, estaduais e também municipais. Então, a Fundação Cultural, no implantar as feiras, ela teve esse ganho de ter a Secretaria de Planejamento Urbano e ter a Vigilância Sanitária como parceiras na implementação desse decreto. A feira, né, é bom que ela tenha uma logística simplificada, se moldar ao local, ser de fácil montagem, desmontagem, não criar tantos ruídos na cidade. Houve um tempo que nós tivemos um problema, principalmente na Rua 200, né, eles começavam a montar às 4:30 da manhã, e isso causa ruído. Quando eles começaram a feira, há 70 anos atrás, não tinha cidade ali, né? Hoje nós temos prédios, hoje a feira está no meio do sítio urbano, né? Então os feirantes tiveram que fazer toda uma adaptação para não fazer tanto barulho assim de madrugada e ter a montagem facilitada e a adesão, então, dos vizinhos, né? Fortalecendo essa feira. E instruções em linguagem acessível, porque nós temos feirantes de vários níveis de escolaridade, né, de diferentes realidades, de muitos lugares, muitos estrangeiros, inclusive, então essa linguagem tem que ser bem acessível. E nós fizemos, então, o decreto, né, em 2019, né, que a gente pode elucidar aí alguns pontos, né? Essa parte eu até vou só citar, mas vou deixar o texto com vocês, como que a gente estruturou esse decreto. Pode passar. Então, nós precisávamos regularizar a questão da feira livre, de feira de arte, feira de artesanato, antiguidades, eventos culturais e hortifrutigranjeiros.
né? Por sermos uma cidade multicultural, nós temos vários tipos de feira, né, dentro da nossa cidade. A feira da Rua 200 é mais hortifruti. A feira da Praça da Bíblia, ela já é um mix maior de produtos, então ela tem uma outra característica. A Feira da Barra, por ser sítio histórico, também tem outro movimento. Então, todas essas distinções nós fizemos, né, no decreto, né, tornando o decreto, né, maleável, não é uma lei engessada, que só pode isso ou aquilo, né. E ainda nós temos a questão das feiras e eventos culturais, que muitas vezes em festas comunitárias, como é a Festa Raízes de Taquaras, como é a festa da Tainha, uma série de outras festividades nas comunidades, a gente também pode estar atendendo as feiras através do decreto. Pode passar. Então, a legislação é um pouquinho chata, né? Mas a gente teve uma grande preocupação, assim, de estar colocando, né? O que são artes visuais e literárias, o que é artesanato, o artesanato contemporâneo sustentável, produtos customizados, artes populares, brechó, né? Aliás, nesse momento pós-pandemia, a economia circular tem estado em alta. Então, antiguidades, brechós, sebos, é uma característica que está se ampliando, né? Modelismo, eu me recordo que quando a gente estava com a lei fechada, com o decreto fechado, indo para a Câmara, chegou um feirante querendo expor modelismo. Então, se vocês observarem ali, né, ele foi acrescido, né, com uma emenda, né, um adendo nesse decreto. E tudo isso partiu de parâmetros, né, que é do Programa do Artesanato Brasileiro, porque nós também tínhamos que fazer uma diferenciação do que era comercializado no comércio ali do entorno, por uma razão muito lógica. Balneário Camboriú optou não cobrar do feirante para participar da feira. Então, nós temos ali, por exemplo, na Praça da Bíblia, junto o Shopping Atlântico, que paga aluguel, ar-condicionado, condomínio, funcionário, todas as taxas, nota fiscal, né? Então, se nós tivermos um produto igual na feira, o produto da feira, por não recolher, não pagar aluguel, nada, ele teria uma vantagem muito maior, né, econômica. Não seria justo para quem paga ali. Então, essa curadoria também né, previu essas questões, né, de a gente ter produtos justamente de singularidade, de identidade cultural, né? Mesmo que seja produtos industrializados da economia circular, que é o caso do brechó, do sebo, mas ele não vai estar competindo com o produto do shopping, né? Não que a gente tenha chegado nesse ideal, mas estamos caminhando para isso, né? Pode passar. E os produtos dos alimentares, né, que foi a grande dificuldade da Fundação Cultural num primeiro momento, mas que a Vigilância Sanitária foi super parceira, inclusive fazendo cursos de rotulagem dos alimentos, de manipulação de alimentos, né, tudo para atender à legislação vigente, que é uma legislação federal. Pode passar. São várias distinções, né? Hoje, toda a adesão do feirante, o acesso do feirante para novos feirantes, né, para entrar na Fundação Cultural e requerer um espaço para fazer feira, pode ser feito por
por internet, não precisa nem ir na Fundação Cultural num primeiro momento. Né? Então, através desse QR Code, você faz o cadastro na plataforma Pink, onde está indicado ali com a setinha, né, no site culturabc.com.br. Pode passar o slide. Né? Daí você vai fazer o seu acesso, o primeiro acesso, né, à plataforma Pink, né? Vai colocar ali todos os seus dados, daí vai sair da plataforma, vai fazer login de novo, né? E vai chegar ali, né, onde diz ali feiras livres, lista de espera. Pode passar o slide. Né? E você vai colocar ali, né, já tem as diretrizes de como participar, como é que é o cadastro, quem pode participar da feira, as orientações principais. E ali, ao se inscrever, você vai fazer upload dos seus produtos, né? 3 fotos de produtos. Pode passar. Deixa eu ver se... né? Ali, né? Onde está a setinha cinza, né? Você pode fazer ali o seu... subir, né? As suas fotos. Essa lista, né? Essa lista de espera, o que significa? A curadoria, né, que é formada por representantes da Fundação Cultural, da Vigilância Sanitária e dos próprios feirantes, a curadoria, ela sempre vai observar a tipologia dos produtos. Então, se tem um produto tecelagem manual, não vai aprovar 10 feirantes com o mesmo tipo de produto. Há produtos que, se tiver repetição nas feiras, ok, vende. É o caso do pastel e do caldo de cana. Se tiver 5 pastéis e caldo de cana, tem público para tudo isso. Agora, no caso do artesanato, por exemplo, se tiver 5 tecelagem manual, não vai ter, ter uma concorrência interna muito grande. Então, dependendo da rotatividade, né, que os feirantes eles têm que participar no mínimo uma feira por mês, né? Às vezes o feirante tem uma produção muito demorada, ele não consegue participar toda semana, então fica facultativo, né, dele participar toda semana, mas pelo menos uma vez por mês ele tem que participar. E daí, sim, a gente vê ali para não ter muita repetição de produtos. Ou se há repetição, como é o caso da costura criativa, por exemplo, de fazer produtos né, dentro do mix de cada artesão, evidenciar produtos que têm uma identidade autoral. Então, ali você vai colocar todos os seus dados para poder participar. Pode passar. Né? Na curadoria, então, a gente faz essa apreciação do produto, conversa com o artesão, vê se a produção é autoral mesmo, vê se não está fazendo repasse. E quem já acompanhou a curadoria, muitas vezes a gente consegue detectar algumas questões. Por exemplo, o que pode ser melhorado? Nós temos uma designer de moda na nossa equipe, que ela também vê algumas questões do mercado de design também, né? Então, é ensinado, é proposto para esse artesão, né? Como que vai funcionar a feira, como que são os links de inscrição, como tem que ser o compromisso dele nas montagens, nas desmontagens, nos cronogramas, como tem que ser a postura dele na feira, né? Então, esse atendimento é personalizado, é só a comissão com o feirante. Depois, esse telefone desse feirante é colocado no link de transmissão, uma lista de transmissão. Toda semana ele recebe os links das feiras, as quais ele pode participar, né? Faz a inscrição e estão ali todas as diretrizes de como que ele tem que participar da feira. Pode passar.
E daí nós temos todo o material de apoio, né? É lógico que a pandemia atrapalhou bastante a gente nesses 2 últimos anos, né? Mas nós fizemos uma série de materiais para dar suporte. Um deles foi distribuído para todos os feirantes distribuíram também nos hotéis, né? Convites para participação das feiras, pode passar, né? Cartazes, né? Colocando, né? Também na prefeitura, no prédio da Fundação Cultural, banners grandes, né? Informando todos os horários de feira, todas as feiras que acontecem na cidade. Pode passar. Tivemos divulgação impulsionada. Nós tivemos apresentações artísticas, né? Na primavera e no verão, a Fundação Cultural fez um aporte de aproximadamente R$30 mil de apresentações artísticas. Às vezes, os feirantes também se organizam para pagar uma apresentação cultural. Isso fideliza, né? Torna o tempo desse visitante mais longo na feira, né? Torna o ambiente mais agradável. Pode passar. Criamos também, na época de pandemia, a feira online, onde os feirantes colocam, né, fotos, né? Inclusive, nosso fotógrafo fez mini assessorias para feirantes para que possam tirar fotos com o próprio celular, né? Como tirar fotos boas com o seu celular. Essas fotos compõem a nossa feira online, que pode ser acessível através do site da Cultura, culturabc.com.br. Pode passar. Ana? Agora passou 2. Volta uma. Criamos um catálogo. Esse catálogo ele foi, inclusive, passado para toda a hotelaria, para todas as empresas de turismo da cidade, né? Isso foi fruto da Lei Aldir Blanc, de emergência cultural, onde fizemos 2 editais, onde premiamos os artesanatos com identidade cultural da nossa cidade. Está acessível também no nosso site, vocês podem clicar ali no link, né? E fotografamos, né? Fizemos uma curadoria desse artesanato também para estar divulgando o que nossos produtores estão fazendo em relação à cultura. Pode passar. E essa é a novidade, né? Vocês vão receber em primeira mão. Nós tivemos um presente, né, que é uma verba parlamentar. Nós vamos receber um valor em dinheiro para padronização das nossas tendas. Então, esse é um estudo da tenda padronizada, é uma tenda mais reforçada, identificada, né? Isso vai dar uma melhor organização visual na nossa feira, com identificação, né, das nossas feiras, e umas tendas com melhor estrutura para o feirante, né? Então, a gente está nesse processo de compra, ainda de orçamento de compra, né? Quem já esteve na feira da Praça da Bíblia, né, sabe que ela é ladeada por prédios altos, né? Então, quando encana o vento ali, ergue as tendas, e as tendas que são muito frágeis, elas se quebram, elas levantam, enfim. Então, a ideia é ter esse mobiliário de feira mais resistente e garantindo mais conforto para quem visita a feira. Pode passar. Né? A logística.
Bom, a Feira dos 200, ela já está uma feira muito bem consolidada, ela não é muito grande, é de hortifruti e granjeiros. Os feirantes da Rua 200, eles se constituíram associação e eles são muito organizados, né? Então, tanto que a gente nem tem link de inscrição para a Feira da Rua 200, né? Uma porque é espaço menor, são 11 feirantes, e esses feirantes com a associação já têm um regimento próprio. Então, isso facilita muito a atuação do poder público, né, no acesso à logística dessas feiras. Tanto que, assim, ó, eles alugam um terreno para manter ali as suas tendas, né, perto da fundação. Precisava adequação de banheiro, eles mesmos construíram, né, e é uma feira muito, muito bem consolidada. Pode passar? A Feira da Barra é uma feira que eu particularmente tenho muito carinho, né, porque ali é o berço da cidade, e o espaço dela foi previsto, né, inclusive o mercado público prevendo a continuidade da feira. Então, a gente tem feito algumas mexidas, né, no layout dessa feira, porque é uma feira que ainda tem espaço para crescer, né, e principalmente quando a gente tem alguns eventos culturais, como foram algumas edições que fizemos da Feira de Carros Antigos, né, é uma feira que a gente pode crescer. Então, a curadoria para essa feira ainda está aberta, né, a gente tem feito toda quarta-feira curadoria para essa feira. Pode passar. E a Feira da Cultura, né, da Praça da Bíblia, é a o nosso maior desafio em relação à montagem, porque ela é uma praça que ela foi muito alterada, com muito mobiliário que já está desatualizado, né? Nós tínhamos ali a Vila do Artesanato, agora a gente demoliu uma parte da Vila do Artesanato, que deu uma nova ambiência para a feira, né? Antes a Vila do Artesanato dividia a feira em ala norte e ala sul. Agora já existe um corredor de pessoas que passam, né, entre as duas pontas da praça, e nós estamos realizando um projeto, ainda na parte de execução do projeto mesmo da nova Praça da Bíblia, que vai prever os pontos para dispensação de água dos feirantes, pontos de energia, pontos arborizados para ter uma área de conforto mesmo, para as pessoas permanecerem na feira, não ser aquela praça seca, quente, que no verão tem sol, né, e não é convidativa para estar, para ficar, né. E nessa feira nós temos hoje cerca de 50 feirantes, 55 feirantes ativos, né, no sábado de manhã. E em sistema de rodízio, são mais ou menos 80 feirantes que participam da feira de verão. Só para deixar claro que a feira de verão, nós deixamos um pouquinho mais aberto a questão da curadoria, né? Então, a gente não é tão rigoroso na questão da qualificação ou de quantidade diferentes do mesmo produto, né? Porque acreditamos que as pessoas têm que experimentar a feira no verão, né, para poder se capacitar melhor, para saber como é que é. Então, é a oportunidade que nós temos de abrir um pouco mais para novos feirantes. Pode passar. E daí a questão, né, dos desafios e oportunidades, né.
Eu falei alguns números diferentes, mas, por exemplo, no nosso cadastro, nós temos quase 500 feirantes cadastrados, né? E a gente está fazendo agora um recadastramento desses feirantes, porque alguns pararam na pandemia. Nessa pandemia, nós deixamos à vontade para os feirantes que não estavam se sentindo seguros para voltar a trabalhar, né? Mas agora, né, já estamos a maior parcela da população vacinados. Os nossos feirantes têm sido caprichosos na questão de ter o álcool gel, de usar máscara, né, da manipulação dos alimentos, né? Então já dá para voltar. Então a gente está fazendo uma busca ativa para esses feirantes, recadastrando, né? Teve um período na pandemia que nós ficamos 2 meses, mais ou menos, sem fazer feira, por conta do decreto estadual, dos decretos estaduais. Foi muito triste, porque, assim, os produtores estavam com a sua linha de produção pronta na sexta-feira à noite, 6 da tarde, saía o decreto estadual proibindo as feiras no sábado. Então, toda aquela produção, principalmente dos alimentos, perdia. E foi muito triste para todos os feirantes e para a gente, enquanto fundação também, né? Porque é a vida dessas pessoas. Às vezes, no mês, tinha decretos 2 vezes. Então, quer dizer, é metade do ganho de uma família por mês. Né? Então, foi um período muito triste, muito sacrifício, né? Até que teve uma situação que a Denise, presidente da Fundação Cultural, ligou para o prefeito Fabrício, saiu o decreto, mas vamos tocar a feira? Daí o prefeito disse, vamos tocar. E daí, né, com todo cuidado, né, a gente tendo muito acompanhamento da vigilância sanitária, do setor de epidemiologia, também tocamos a feira, né? E teve um período que, assim, a gente dizia para os feirantes, o que vocês tiverem em casa para vender, vendam, né? Agora a gente já está retomando a normalidade, então já estamos fazendo novamente a fiscalização dos produtos comercializados, né? Não que estava vendendo coisas que não podiam, mas é que como a gente faz a curadoria, né, e dá ênfase para os produtos com identidade cultural, se tinha alguma coisa que não era identidade cultural, a gente deixou vender. Um exemplo disso foi máscara. Nós deixamos vender máscara a todos os feirantes que queriam, do artesanato, da alimentação, do que fosse, né? Tinha máscara para vender ali, para estar todo mundo, né, aproveitando a oportunidade e também, né, cuidando das pessoas, né? Nós vimos, né, que a pandemia trouxe muitas mudanças para o perfil em seus hábitos, para o perfil do consumidor em seus hábitos, atividades, né? O artesanato, isso é dado estimativo de pesquisa. O artesanato foi um dos setores que mais cresceu, né, nesse tempo de pandemia, porque as pessoas começaram a passar mais tempo em casa, descobriram um hobby, viram quanto é difícil fazer artesanato, né? Disso nós temos 2 lições. As pessoas valorizam mais o artesanato e viram ali uma oportunidade de empreender com artesanato. E começaram a arrumar suas casas, e arrumar suas casas com coisas com maior valor afetivo, né? Então, a feira é uma ótima oportunidade para atender essa nova realidade que estamos vivendo, né? O maior desafio é justamente ajustar as plantas baixas das nossas praças para atender as necessidades da feira. Não é fácil, né? Muitas vezes a Fundação Cultural, ela promovia algum layout, muitas vezes nós tivemos que retroceder, né? Criamos algumas
algumas praças de alimentação na Praça da Bíblia. Ganhamos 2 baita presentes dos condomínios, né, contíguos à Praça da Bíblia, que foram 2 painéis murais, um gigante do Mural do Conhecimento, onde nós criamos uma praça de alimentação, e um outro outro condomínio que tinha um muro mais baixinho, mas também nos presenteou com um painel, né, artístico. Agora, recentemente, daí nós fizemos o 3º painel, que é uma pintura anamórfica, e agora ganhamos mais um presente, que a Vila do Artesanato, ela também sofreu uma remodelação, né, e nós ganhamos agora uma pintura nova dos artistas da Open Street Gallery. E, bom, nós temos, né, alguns desafios ali também em relação à boa relação do comércio do entorno, né, daí por isso eu enfatizo a importância da curadoria. É lógico que algumas pessoas não gostam muito do movimento, então isso sempre é algo que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito respeito, né, porque a feira, ela mexe com o cotidiano do entorno, né, então, às vezes, a posição de lixeiras, ou alguns comerciantes que acham que a feira pode comprometer um pouco o seu comércio, né, mas a gente sempre conversa e trata isso com muito respeito, muito carinho. Mas a gente tem algumas dificuldades, inclusive com os próprios feirantes, né, de uma certa inconstância, né, de não prever alguns horários de entrada e de saída, querer chegar um pouquinho atrasado, chegar em cima da hora, né, relaxar um pouquinho na inscrição e depois ligar para o coordenador da feira para ver se dá de incluir, né. A gente lida com pessoas, e as pessoas são diferentes, né? Então, é um outro desafio lidar com pessoas de realidades tão, tão distintas. Eu acho que eu já estou falando aqui há quase 40 minutos, né? É uma roda de conversa, então eu queria, né, agradecer a oportunidade e abrir mesmo para esses questionamentos, porque provavelmente algumas das questões que eu passei aqui, né, não contemplam algumas dúvidas que vocês têm. Então, é isso, fico aberto para perguntas. Obrigada, então, Lilian, pela fala, né? E eu queria saber se alguém que está ouvindo aqui, alguém tem alguma pergunta, se quiser abrir o microfone, pode falar, ou se também quiser escrever no chat alguma dúvida que a gente lê. Então, se alguém tiver algum questionamento, pode... É agora, é a hora. Expectativa. Bom, se ninguém for falar, eu vou falar, né? Porque, primeiro de tudo, Lilian, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Acho que trouxe um contexto, né, geral sobre todas as atuações que eu não imaginava que eram tantas e tantas frentes, né, que se tem para tomar diante das iniciativas que vocês desenvolvem. Então, super parabéns, assim, pela abordagem, pelo cuidado, né, porque a gente sabe que é um tema que ele merece uma atenção muito especial, né, pelo valor que ele tem agregado de entrega para a sociedade, né, não é um produto, não é uma coisa que você vai colocar ali na prateleira, que você vai entregar, vai botar no pacote e vai entregar, né, e existe toda uma questão de relacionamento, né, das pessoas, das suas expectativas, dos seus serviços, né, que estão embutidos também diante dos produtos, né, artísticos, e que isso é uma gestão de intangíveis muito forte. Então, acho que está de super parabéns, assim. Eu vou fazer uma pergunta mais voltada para a área de projetos, né, como é que vocês têm desenvolvido ali a parte de captação? Vocês têm pessoas especializadas para escrever projetos?
para captar eles? Como é que vocês têm feito essa iniciativa diante ali das ações da feira e tudo mais? Então, em 15 anos mais ou menos de Fundação Cultural, é a primeira vez que a gente capta recurso para a Fundação Cultural, sabe? Então, isso é uma novidade para a gente. Nós até então não tínhamos uma equipe, né, de projetos, ainda não temos, né, uma equipe de projetos, mas a gente tem unido algumas forças ali junto com outros entes da administração pública, né, para ir atrás disso, né. A Denise e eu fomos a Brasília 2 vezes, né. Nós temos alguns vereadores que têm nos apoiado, né, nisso, e sempre que vão, né, buscar algum recurso para Balneário Camboriú, tem levado uma pastinha, um portfólio da Fundação Cultural e com projetos que a gente tem desenvolvido entre a equipe mesmo, né. Mas é uma grande deficiência, penso que na administração pública, né, esse planejar e desenvolver projetos para cumprir esse planejamento. É um desafio. Eu já tenho uma carreira na administração pública desde 2004, e a gente percebe, né, que não é só na Fundação Cultural de Balneário Camboriú, mas de algumas outras fundações, a dificuldade dessa captação, né, até porque são muitas frentes, né, muitas linguagens, né, perspectivas diferentes, né, e tem que haver uma dedicação muito grande, né, são muitas famílias, né, quando eu falo mais ou menos 400 feirantes inscritos, cadastrados, são 400 famílias, né, depende disso. Então, quando a gente coloca isso como prioridade, quando a gente torna esse número tangível, né, eu acho que é muito mais fácil a gente escolher as prioridades, né, dentro da administração pública. E esse planejamento falta, né, principalmente na área cultural, né, falta essas diretrizes de planejamento estratégico, principalmente. É um leque de oportunidades, né, Lilian? Acho que tem muita ação. Claro que não é só escrever o projeto e captar, mas depois fazer a gestão do próprio projeto. Isso Exatamente. Também é bem desafiador, né? Não adianta só captar o recurso, ficar lá e aí, né? Mas é mesmo esse direcionamento, né? Colocar, às vezes, pessoas que conheçam sobre as ferramentas de projeto. Hoje os alunos já entendem um pouquinho mais sobre isso Sim. Também, que a gente tem que dar essa lição também para eles na disciplina. Mas é uma coisa que só realmente, quando a gente coloca a mão na massa, começa a escrever, que a gente começa a entender um pouco mais sobre os desafios Sim. do planejar, executar, né, e concluir. Então, Sim. Mas desde já, acho que daqui a pouco vão surgir novas mãos aí para ajudar a escrever esses projetos. E também a questão da profissionalização do setor público, né, que é algo que a gente necessita o mais rápido possível, né. A nossa equipe conta com poucos técnicos, mas técnicos muito abnegados, né, e que são mesmo vocacionados, né, e a diferença mesmo dos nossos estagiários, porque é raro a gente ter um servidor que seja da área de gestão pública, né, eu sou restauradora, eu sou técnica da área de restauração, né, mas falta essa equipe de apoio para nos assessorar, né, para conseguir os nossos objetivos. Vários desafios, hein? Eu tenho uma dúvida, Lilian, rapidinho. Existe alguma ordem, assim, das barracas da feira, assim? Existe alguma ordem, por exemplo, a comida não pode ficar perto de artesanato, não pode ficar perto de algum outro feirante, assim? Existe alguma ordem ou é livre, assim? Eles podem ficar na disposição que eles quiserem? Existe alguns parâmetros, né? Por exemplo, comida, normalmente a gente tem a tendência de agrupar, justamente para não encher o da comida,
na roupa. Então, nós buscamos trazer alternativas para ter uma boa relação entre os próprios feirantes, né? Tem o caso de por exemplo, de uma artesã que ela faz um tipo de artesanato e como alegoria do artesanato dela, ela põe um incenso, né? Incenso não é uma coisa que agrada a todo mundo, então a gente busca colocar nessa artesã ladeada para artesãos que não se incomodam com o cheiro, né? Então, ninguém tem lugar fixo na feira, né? Mas dentro dessa coerência de tipologia de produto, nós tentamos ajustar. É claro que tem horas, se está com a feira cheia, pode cair algum feirante no ordenamento, né? Às vezes o feirante esqueceu de fazer a inscrição, né? Mas tem lugar na feira ainda, vai para o lugar que tem, né? A gente não consegue mexer depois o mapa está estruturado, né? Mas esses ajustes, eles são feitos tanto pelo coordenador da feira quanto com os coordenadores locais, né? Para poder ajustar esse modelo ideal, né? Para o feirante. Às vezes tem uma coisa muito importante, às vezes o feirante, ele não quer se submeter a algumas ordenanças de local também, né? Então, acha que na ponta vai vender mais, ou perto de tal produto vai vender mais, então é realmente uma logística desafiadora, assim, para a gente poder fazer esse mapa, né? E às vezes cabe a alteração do layout quando está montando a feira, viu que não ficou bom, o próprio coordenador sugere alguma alternativa. Obrigada, Lilian. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão para falar? Falem agora ou calem-se para sempre. Oi, oi, Ju, pode falar, Ju. Não, primeiro os mais velhos. Eu ia falar, Ju, tu tá diferente, eu nem te conheci, tá mais nova agora. Boa noite, Lilian, eu sou o professor Anderson, da disciplina de marketing. E antes eu queria avisar uma coisa, acho que a gente saiu uma mensagem faz uns 8 minutos, né? De que essa chamada vai ser desligada, né, Natália? Não vai mais, a gente já resolveu. Ah, já resolveu? Já resolveu. Tá tudo certo. Beleza. Tá, então estão todos avisados que essa chamada não vai ser desligada, ok? Obrigado. Então, Juliana, já dei o meu recado, depois eu vou com a minha fala. Pode fazer a pergunta primeiro, por favor. Não, primeiro me chamou a atenção o nome da Lilian, porque ela é Camargo, eu também sou Camargo. Ah, é? Sou Camargo de casamento, na verdade. E uma pergunta que eu queria fazer para ti sobre a feira. Tem um limite, tipo, a comida, são 5, chegou a 5, não vai mais, não é assim que funciona, né? Artesanato, 5 barracas, deu a 5, não tem mais como colocar artesanato, não é assim. Não é assim, a gente procura abrir a inscrição, né, e a gente tem as 55 vagas, por exemplo, né? Os lugares, além de não ser, lógico, não são fixos, mas mais ou menos há uma continuidade, né? Porque os feirantes têm o seu cadastro fixo, então não varia muito de número de alimentação e de artesanato ou antiguidades, né? Já tem um número mais ou menos estágio, diferente da feira de verão. E daí, feira de verão, a gente tem muitos convidados que é só para feira de verão, né? Então, deu as 50 vagas, a gente encerra o link de inscrição. Entendi, independente do que seja, deu 50 vagas. Exatamente. Então, o projeto lá do mercado público, como é que fica daí a feira? A feira vai estabelecer o mesmo lugar. Se vocês olharem, né, eu não tenho a planta agora, mas se sobrepor o mapa da feira hoje com a planta do mercado público, o espaço da feira está todo preservado.
né? Isso foi uma das diretrizes para a implantação do mercado, do briefing, era isso, né? Manter o mapa da feira. Uhum. Né? Tá, então, e não diminui, vai ficar a mesma quantidade, isso? Não provavelmente vai ampliar, né? Porque ali na Barra, se a gente quiser fazer, por exemplo, uma feira mais específica, como já chegou numa proposta para a gente de fazer um dia de feira vegana, dá para fechar toda a rua e criar, né, uma feira, como é em Curitiba, que ela atravessa várias ruas, né? A Barra tem essa possibilidade, diferente do centro de Balneário Camboriú, que não tem muito essa possibilidade, né? Então, ela pode ampliar ali pelaquela rua principal, na borda do rio, né? Ela pode ser ampliada para ali. E aquela área que hoje tem o galpão da Casa Linhares vai ser demolido para ser uma área de fruição. Não vai ter nenhuma construção ali, vai ser uma área de contemplação social, feira, enfim, né? Também para ampliar isso, né? Porque a feira, ela dá uma vitalidade para os centros urbanos, né? Então, acaba sendo um atrativo para o próprio mercado público, porque não é um produto que vai competir com o mercado público, mas sim vai trazer fidelização para o mercado público. Sem contar que divulga a cidade também, né? Exatamente. É bom. Bem bacana. Obrigada, Lilian. Nada. Bom, teve uma moça que mandou uma pergunta aí no chat. A Eloy Alexandre Pereira Neto. Ela falou assim: primeiramente, ótima fala. Como feirante novo, ainda estou me adaptando, mas gostaria de saber um pouco mais sobre a curadoria dos alimentos e sobre a infraestrutura, em relação a banheiros, por exemplo, se há algo em vista. Uhum. Não, inclusive, por isso que estamos fazendo ali o projeto sobre toda a revitalização da Praça da Bíblia, né? Porque hoje nós temos os banheiros que atendem os feirantes, e os feirantes, eles têm que seguir uma série de rigor, né? Ter um dispenser para água, para lavagem de mãos, né? Ter álcool gel, ter luva, uso de toquinhas, enfim, tem uma série de questões que a vigilância sanitária que atende mais, né? E a questão dos banheiros é um ponto sensível das nossas feiras. Na Praça da Barra, nós temos os banheiros da Passarela. Na Praça da Cultura, tem os banheiros ali perto da Vila do Artesanato. Mas eles são insuficientes para o movimento que tem nas feiras. Como é feita a curadoria dos alimentos? É uma delícia. A gente experimenta tudo. Né? Mas, fora isso de experimentar, né, normalmente a curadoria é acompanhada do pessoal da vigilância sanitária. Não só é observado se os produtos têm identidade cultural ou se tem uma relação, um arranjo, um mix de produtos que é interessante para fidelizar a feira, porque é a alimentação que vende o artesanato, é a fidelização é o alimento que fideliza a venda do artesanato. Isso é bem importante a gente ter bem claro. Então, se a gente tem um mix de produtos bons na feira, a gente consegue vender muito bem os outros produtos, né? Então, visto a procedência, né? Por exemplo, o pessoal de Rio do Sul, quando ele traz o produto dele, ele não traz só o produto que ele produz. Ele traz o do vizinho que tem o salame, o outro vizinho que tem o queijo, o outro vizinho que tem o mel. A gente pede a autorização sanitária de cada um desses produtores, né?
Isso é claro, a gente atende uma legislação específica, né, que é a vigilância sanitária que vai ver. Quando vem, né, a gente cobra todo os cursos de manipulação de alimentos, a carteirinha de saúde, a gente dá uma olhada nas unhas da pessoa, a gente vê, né, pergunta como é que ela faz o produto, a gente já sabe se o produto é bem feitinho, se é bem embalado, né? Então, é bem importante. Quando possível, né, a gente pergunta como é que essa pessoa vai armazenar, se é em gelox, se ela vai trazer com caixa de plástico com gelox, ou vai trazer uma mini geladeirinha ou um refrigerador, né? Todas essas questões são vistas na curadoria. O Eloy entrou na feira de Natal e vai permanecer com a gente na feira formal aí, né? Com um trabalho super bacana de encadernação. Não sei se eu respondi tua pergunta, Eloy. Eu acho que ele não está mais. Então tá bom. É isso aí. E a gente come mesmo, tá, gente? É bem bacana a quarta-feira que tem curadoria. Outra coisa, Lilian, a chata aqui perguntando, né? Eu fui numa feira noturna uma vez que tinha coisa de festa, tinha quentão, tinha pipoca, tinha... Você acha que agora, depois desse pós-pandemia, vai dar para fazer de novo essa feirinha? Eu acredito que sim. É bem possível. Porque com todos os cuidados, né? Por isso que a gente está criando, assim, as mesas, uma das coisas previstas no nosso projeto, mesas separadas, assim, para que entre família pode ficar todo mundo junto, né? Comendo o seu lanche e tudo. Hoje os feirantes já têm tido esse cuidado, né? Cada mesinha com seu álcool gel e tal, e higienizam assim que a família, né, saiu. Então, eu acho que é possível, sim, ter esse retorno da vida social com os cuidados, mantendo os cuidados da pandemia. Oi, boa noite. Será que eu posso fazer uma pergunta? Claro. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos. Eu queria saber quanto ao recadastramento dos feirantes, né, que estão pausados aí por conta da pandemia, se existe um cronograma já para o início desse recadastramento e um prazo previsto para finalização e, quem sabe, abertura de vagas, né, que ficarem disponíveis de feirantes que decidirem não voltar, alguma coisa assim. A gente está destinando março para isso, porque daí encerra a feira de verão, né? E há uma grande expectativa dos feirantes da feira de verão para permanecer na feira, sim, né, durante o ano. Então, março a gente vai estar regularizando isso. Alguns a gente já entrou em contato, né? Porque muitos faz muito tempo que nem dão um sinal de vida, alguns justificam para a gente por WhatsApp e tudo, mas alguns já não dão justificativa, né, há muito tempo. Então, o feirante que não está dando justificativa, olha, não estou me sentindo seguro ainda, porque eu tenho comorbidade, né? Olha, eu tenho mãe idosa em casa, né? Não quero, né? Esses que estão avisando, a gente está garantindo a vaga, né? Agora, os que não estão, semana retrasada, eu acho que a gente já tirou uns 15 da lista de transmissão, né? E daí, assim, vê que saiu da lista de transmissão, entra em contato com a gente, né? Daí a gente tem aquela conversa. Pois é, cara, né? Vamos participar, então, por que não está participando, né? E fazer esse contato. Entendi, obrigada.
Então, mais alguma dúvida? Eu vi que tem alguns feirantes aí participando, né? Um abraço a todos. Mais nenhum questionamento? Tudo tranquilo? Todo mundo teve suas dúvidas sanadas, então? Eu posso fazer só um comentário? Uhum. Então, parabenizar a fala da Lilian. Eu gostei muito dessa fala, Lilian, e conhecer um pouco mais a feira, né? Eu não sou natural de Balneário, mas cresci em Balneário, vi muitas vezes as feiras, né? E você me falou uma coisa no começo dessa fala que me deixou bastante intrigado e bem interessado no aspecto, né? Que é justamente por Balneário ser uma cidade bastante cosmopolita, né? Tu tem diversas diferenças culturais, pessoas de diferentes regiões que compõem a cultura do município. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse desafio dessas diferenças culturais, né, no elemento, até na curadoria, na escolha, etc., e também em tentar deixar também um pouco vivo, né, as tradições açorianas da região, da pesca, etc., e queria também te perguntar como que funciona a parte da comunicação mesmo, né? E como que vai funcionar agora nesse período, né, que a gente está retornando, né? Que, obviamente, acho que a gente vai voltar para um mundo mais presencial. Eu queria saber como é que vai funcionar esses elementos de comunicação entre os feirantes, também a sociedade civil, etc., das feiras. Bom, era isso a minha pergunta. Ok. Balneário é mesmo surpreendente nessa questão da diversidade, né? Hoje nós atendemos um artista do Cazaquistão, dançarino, que vai fazer a apresentação na feira, né? Um refugiado do Cazaquistão. Então, assim, nós temos pessoas de todos os lugares do mundo mesmo, né? Isso se reflete muitas vezes na nossa feira. Nós já tivemos colombianos, venezuelanos, argentinos, nem se fala, tem bastante, né, dos países próximos, né, e temos pessoas de outras nacionalidades europeias. E assim também é o nosso público, né, o nosso mercado consumidor, né. E justamente eu acho que essa é a grande sacada de Balneário Camboriú, porque todo mundo de alguma forma se reconhece, né? Se comunica. Balneário é uma cidade muito, muito acolhedora, né? E o pessoal que vem para cá está muito muito adepto a buscar novas experiências, né? E a propor, né, novas experiências. Na Feira da Barra, nós temos um núcleo mais tradicional, né, mais de tradição, né, de comunidade luso-açoriana. É uma outra realidade de comunidade, tanto que a curadoria para Feira da Barra é diferente da Feira da Praça da Bíblia, né? Tem alguns produtos que não cabem, por exemplo, na Feira da Barra, né? Pelas suas características, né? Então, a Feira da Praça da Bíblia é mais cosmopolita, mais contemporânea, né? Um mix de produtos muito maior. A mesma coisa acontece quando a gente faz uma feira itinerante, né, nos bairros da cidade. Também é um outro tipo de perfil. E agora, o que é comum, o que é comum em todas as feiras é a parte da comida, né? Por isso que eu falo que a comida é um grande chamariz, uma grande propaganda da nossa feira, né? E é um desafio para os feirantes de alimentação enfrentar a feira toda semana, né? Porque o artesanato é um bem que você pode vender pela internet, tem a feira online, você pode estocar
Agora, o feirante da alimentação, se dá um sábado de chuva que a gente tem que suspender a feira, ele perde toda aquela produção, né? Eu até esqueci das outras perguntas que tu me falou, né? Eu comecei a falar da diversidade, né? Da parte da comunicação. Da comunicação. Então, a comunicação, hoje nós temos listas de transmissões, né, de todos os feirantes, e fora isso, tem os coordenadores das feiras, os coordenadores locais das feiras, que fica mais fácil da gente fazer uma comunicação. Os grupos, gente, o grupo é aquela coisa medonha, né, um começa a falar e... né, às vezes a comunicação se perde dentro disso. Então, a Fundação Cultural tem buscado fazer algumas comunicações por lista de transmissão muito pontuais. Daí a gente chama os coordenadores locais e daí a gente contextualiza toda a questão da feira, né? E tem, né, foi o primeiro ano que a gente teve engajamento, né, das mídias da Fundação Cultural, né. Agora, sim, há ter um esforço dos próprios feirantes nessa comunicação das feiras também, não da Fundação para os feirantes, mas dos feirantes para o mundo, né. Às vezes, o próprio feirante não faz um engajamento do seu próprio produto para dizer que ele está na feira da Praça da Cultura, ou para estar na feira da praça, né, e quer que só o poder público faça isso. Poder público não tem só as feiras para fazer engajamento, né, impulsionado de mídias sociais, né, tem uma série de outras linguagens que a gente tem que atender, né, são 11 câmaras setoriais que a gente tem para atender, música, teatro, né, artes visuais, enfim. Então, vou dar um exemplo, né, pediram para a gente fazer uma faixa para fazer tipo um pedágio para mostrar que tinha as feiras, né? A Fundação Cultural fez a faixa, ela não foi usada uma única vez nessa temporada de verão, né? Então, né, tem que ser uma ação de cooperação mesmo, né? Os feirantes, por que a gente fez assim, sem cobrar 1 centavo do feirante, né? Para que, se a gente não tem a estrutura ideal para servir ao feirante, no plano de comunicação, de divulgação, né, de algum acesso, né, o feirante pode, né, já não tem o valor ali, já não vai ter o aporte financeiro de uma inscrição, né? Ele mesmo pode investir no seu próprio negócio, né? A feira é sim um negócio, né? Um negócio que pode dar muito resultado, né? O Celso, sou feirante e participante das feiras de BC desde 2016, né? Durante e após a pandemia, fomos impactados com enormes desafios, é verdade, para manter a feira funcionando. Tivemos um suporte muito humanizado por parte da Fundação e muitas foram as conquistas em prol dos feirantes. Obrigada, Celso. A gente está aí para tornar isso cada vez mais forte, né? E há uma distinção muito clara que a gente tem que fazer, né? O trabalho da Fundação não é só pró-feirante, é pró-comunidade, né? A gente tem que trabalhar para que a comunidade conheça o que é a produção cultural do município, né? A gente não está aí para fazer, né? Não está aí só pelo feirante, né? É pela comunidade, né? A gente tem uma visão um pouco mais global. Mais alguma coisa? Te respondi tudo. Ok, obrigada. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Nada? Bom, então eu vou agradecer muito a fala da Lilian, né? Muito obrigada por ter participado aqui com a gente, né? Ter aceitado participar do nosso grupo.
Eu só queria, antes de encerrar, a gente encerra 8h30, né, 20 minutinhos, eu pedi para Ana, né, para ela passar a apresentaçãozinha, que eu fiz bem rapidinho, então, para explicar, então, né, para os feirantes, principalmente, que estão aqui, né, quem que organizou tudo isso, né, quem que está por trás de tudo isso, então, né. Então, primeiramente, eu não sei se alguns dos feirantes que estão vendo aqui, se eles participaram, né, de uns questionários que a gente enviou, né, ano passado, lá por volta de novembro, mais ou menos, né, o nosso grupo, então, estava enviando questionário justamente para saber quais eram as demandas de vocês, né, para a gente conseguir fazer um evento voltado justamente para vocês, né. Pode passar, Ana, por favor? Pareceu um temporizador ali do nada. Então, né, primeiramente, nós somos estudantes da UDESC, né, somos estudantes, então, da 7ª fase. Esse projeto, né, todo, né, do Alofeira, ele faz parte do projeto do Engajar, que é um projeto que já existe há, acho que há um ano, 2 anos, mais ou menos, que ele, justamente isso, ele tenta encontrar uma demanda pública, porque nós somos do curso de administração pública, né, e tentar resolver, né. Então, no caso, a gente escolheu trabalhar, então, com o grupo da feira, né, tentar ver quais que eram as demandas que os feirantes tinham. Então, a gente está trabalhando, né, a nossa apresentação aqui é feita em parceria com o LIS, né, que é o Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade, em especial o LabEcosol, que é o Laboratório de Aprendizagem em Economia Solidária, né, que eu vou falar um pouquinho para vocês, alguns já sabem que é economia solidária, outros não, né, então eu vou tentar dar uma explicada para vocês e também mostrar algumas formas de participação que vocês podem ter, né. Então, para falar um pouquinho mais sobre o LIS, bem rapidamente, né, nós temos, então, o LIS Controle Social, que a gente atua mais com conselhos, né, assessorando os conselhos. O LabEcosol, que a gente faz eventos justamente como esse, né, voltados mais para a economia solidária. O LabGov, que ele é mais voltado para a inovação no governo. E disseminando a inovação social, que a gente, então, tenta buscar várias formas de inovação social e trazer, então, para vocês. Economia solidária, então, né, um tema que alguns feirantes já estão carecas de saber, outros já ainda não, né, alguns companheiros também de turma, né, vão saber. Eu sou um pouco suspeita para falar, é um tema que eu gosto bastante, né, eu estou estudando há bastante tempo. Mas então, economia solidária basicamente é uma nova forma de você fazer economia, né, uma forma de você conseguir, sim, o seu sustento, conseguir renda a partir de algum trabalho, mas é um trabalho que ele já não é tão voltado, assim, digamos, para uma competição maior, né? Então, é sempre baseado na ajuda mútua, né? Entre o empreendimento, entre outro, na cooperação, né? De não ver um empreendimento que às vezes tem um trabalho parecido com o seu, como se ele estivesse competindo, estivesse tirando algum cliente seu, mas tentar ver alguma forma de se ajudar realmente, né? De tentar ver, assim, não só o lucro, né? Eu sei que às vezes é um pouco complicado essa fala, mas não ver só o lucro, mas tentar ver amplamente, né? Como, por exemplo, a feira, ela sim traz lucro para os feirantes, mas tem todo um arcabouço de cultura em volta. Ele está ajudando a cultura, está mostrando uma nova balneária, a famosa Dubai brasileira, mas tem gente que não conhece a Feira da Barra, que é, sabe, algo tão primordial, que está ali há tanto tempo, né? Então, a economia solidária busca isso, trazer outros vieses também para empreendimentos. Pode passar, Ana? Então, né, ali eu já falei, né, uma alternativa econômica, principalmente para pessoas que às vezes não estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho, começa ali a fazer um artesanato, começa a fazer uma comida e consegue vender e conseguir seu sustento por meio disso, né, baseado na cooperação, na autogestão e também a preservação cultural e do meio ambiente, porque são produtos que não são feitos em larga escala, né, a maioria são produtores pequenos que levam uma pouca quantidade, né, de comida, de produtos para vender, né, então não é como se eles tivessem uma produção de uma indústria, né? Até porque não dá para competir também, né? Um feirante com uma indústria. Pode passar? Aqui, então, eu trouxe bem rapidamente alguns princípios da economia solidária, tá? Daí pode passar, Ana, que eu vou falando mais rapidamente sobre eles. Primeiramente, a valorização social do trabalho humano, né? Então, a economia solidária, ela tenta ver todo o trabalho por trás. Então, quando você compra um objeto, você compra um artesanato, às vezes você está até comendo uma comida, você tem que ver todo o trabalho que tem ali por trás, toda a pessoa que teve ali por trás, todo o empenho que ela teve, toda a dedicação que ela teve. Então, esse é o primeiro princípio, assim,
que é mais falado assim da economia solidária é ver o humano por trás do trabalho, né? Não ver só o objeto, não ver só o bem, mas quem está ali por trás, né? Pode passar? Então, a satisfação plena das necessidades de todos como eixo de criatividade tecnológica e da atividade econômica. Então, quando você tem ali um empreendimento que é da economia solidária, todas as pessoas que estão ali participando, elas têm que estar com suas necessidades satisfeitas, né? Então, não pode ter alguém ali passando uma necessidade financeira, não pode ter ninguém ali passando fome, né? Obviamente, por exemplo, com a pandemia, a gente sabe que isso aconteceu bastante, né? Mas a economia solidária, então, ela busca que as pessoas consigam, então, satisfazer suas necessidades, né, ter tudo, só que não seguir tanto a ideologia de mercado, a ideologia mais tradicional, digamos assim. Pode passar? Aqui é um ponto que é bem importante, que está bem alto também, é o reconhecimento da mulher, né? Eu não trouxe dados agora, que eu acabei esquecendo, mas a maioria dos empreendimentos de economia solidária, eles possuem mulheres nos seus empreendimentos. Poucas em cargos de liderança, mas muitas participando. Então, muitos empreendimentos, por exemplo, mais famoso, né, de artesanato, a maioria são mulheres. Assim, tem homens também trabalhando, mas a maioria são mulheres. E elas ali trabalham na sua autogestão. Então, elas mesmas ali estão construindo o trabalho, elas que vendem, elas que divulgam, né? Então, é tudo elas ali. Então, reconhece realmente o valor da mulher ali, o trabalho da mulher, a força da mulher, né? Inserida no mercado de trabalho ali, que já é informal, não é economia solidária, não é... Tem empreendimentos, mas a maioria dos trabalhos são ainda informais. Pode passar? Então, a natureza, né? Como eu já tinha comentado antes, ele não trabalha tanto com uma produção em larga escala, né? Então, os produtos feitos, a maioria são com materiais reciclados, né? Então, por meio de cooperativas, né? Trabalhos muito de arte em concha, né? Fazem muitos bijuterias, né? Muitas decorações com conchas, por exemplo, que iria para o lixo, né? E agora está criando, então, um novo trabalho. Né? Então, essa relação mútua de ajuda com a natureza, né? A maioria dos empreendimentos de economia solidária são assim, tanto pela questão da reciclagem, tanto pela questão de não utilizar muitos materiais, né? De não fazer, às vezes, uma produção grande, deixar ali estocado e não acabar não vendendo. A gente sabe, né, que uma produção em estoque, além de ser um desperdício de material, de tempo, de trabalho, também é um desperdício financeiro, que daí não está vendendo, não tá trazendo lucro para a pessoa, né? Pode passar, Ana? E a cooperação e a solidariedade, né? Que é um ponto que eu acho que é bem interessante para os feirantes aqui, né? Para tentar ver, assim, alguma questão de cooperação, né? Porque muitas vezes eu imagino, eu não posso falar porque eu não sou feirante, então eu vou bem calma nesse aspecto, né? Mas eu imagino, assim, que às vezes é um trabalho muito cansativo ser feirante, né? Você vai ali, você quer vender, você quer tentar dar um espaço, né? E às vezes acaba vendo muito como competição ali. Então, às vezes, tentar ver uma cooperação, né, entre os empreendimentos, entre tentar ver, divulgar, né? Por exemplo, se alguém chega perguntando alguma coisa, né? Onde é que tem uma lojinha aqui que vende roupinha de bebê, né? Indicar, né, indicação, cooperação, solidariedade, se compadecer se algum feirante está precisando de alguma ajuda, está passando por algum problema, né, que também não é só o financeiro ali, né, cada um tem a sua vida, tem os seus problemas, e a solidariedade também é nisso, né, não é só no financeiro, mas também tentar abraçar essas pessoas que estão ali trabalhando, que você trabalha todo final de semana, né, estão ali, né, juntos, né, então tentar ver a pessoa ali por trás também. Pode passar, Ana? E aqui eu vou fazer, então, uma divulgação, assim, que eu acho que é bem importante. Em Balneário, a gente tem o Conselho de Economia Solidária, né? E é um convite que eu faço para todos os feirantes que estão vendo, que a gente tem o conselho e, por meio dele, muitas decisões são tomadas, né? Então, é possível você levar muitas demandas, né, para esse conselho, discutir, o conselho é aberto, qualquer pessoa pode participar, só a questão do voto ali, que é um pouquinho mais chatinha, assim, tem uma certa burocracia ali. Mas, tendo reuniões de conselho municipal, qualquer pessoa pode participar, qualquer feirante pode ir, qualquer feirante pode colocar sua demanda, pode reclamar, pode trazer uma melhoria, né, e no conselho muitas decisões são tomadas, né, muitas decisões são debatidas, porque ali, né, também tem membros do governo,
né? Então também tem representante do governo, não é só um espaço assim, onde pessoas estão debatendo, tem uma pessoa ali que tem realmente o poder de fazer uma mudança, né? Então eu chamo assim realmente para que quem se interessar, né, participar do Conselho de Economia Solidária que a gente tem em Balneário. A gente também tem um conselho estadual, né, que é regido por essa lei que ali que está no slide. Então é um mecanismo que a gente tem de força, né, de tomar decisões e de poder trazer um poder, né? Pode passar, Ana? Se alguém tem alguma dúvida até aqui, eu posso tentar sanar. Não? Então, gente, muito obrigada, né? Se alguém se interessar um pouco sobre a economia solidária, pode entrar em contato com a gente, nós somos do LIS, né? A gente vai tentar ajudar vocês. Se alguém se interessar um pouco mais, a gente também participa de oficinas, assim como a gente fez esse evento, né? Por meio do Engajar, a gente também pode fazer outros tipos de eventos, a gente pode trazer outras informações também, e qualquer coisa, se a gente não tiver informação, a gente vai atrás para tentar achar a informação que vocês precisam, não tem problema. Mas qualquer coisa, então, o LIS aqui está como um laboratório aqui da universidade, sempre para atender, né, a população, sempre atender as demandas de vocês, tá? Muito obrigada, Lilian, por ter participado com a gente, né? Muito obrigada por todo o empenho, né? É difícil, acho que você está aqui, né? Trabalho difícil na fundação, né? Então, muito obrigada. E não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? É sempre bom falar sobre esse tema. É muito, muito bom falar, né, com a universidade. Esse intercâmbio com a universidade é sempre muito produtivo para a gente, né? E obrigada a todos que participaram. Fico bem feliz. Muito obrigada, Lilian. Fantástico aí. Espero que essa colaboração aí seja fruto de aí muitos outros trabalhos conjuntos também. Conte com a gente quando precisar, talvez, né? Talvez trazer aí uma possibilidade de tema, ou às vezes, né, para um próximo semestre, a gente possa usar, né, a própria turma, né, o aprendizado da turma como objeto para escrever projetos, por exemplo, para vocês. Então, acho que isso é uma porta que a gente sempre tenta abrir, né, de alguma forma. Então, eu me coloco aqui à disposição como professora da disciplina de projetos, para a gente aí bater um papo, conversar, né, e tentar trazer aí alguma possibilidade de aplicabilidade, né, de retorno, né, para vocês, como administração pública, e aqui para o pessoal como aprendizado também. Estão me escutando? Agora a gente está. É que tinha caído na internet. Então, eu queria agradecer a presença de todos, especialmente da Lilian. Como todo mundo sabe, eu tenho uma enorme gratidão por ela. Ela me ensinou muita coisa. Essas coisas ainda fazem parte da minha carreira acadêmica e tanto profissional que estou construindo. E eu ainda espero um dia voltar a trabalhar na fundação, quem sabe um dia. Mas é isso. Eu espero que os ferantes tenham gostado também da nossa apresentação, tiraram algumas dúvidas e também sobre o entendimento da economia solidária. Obrigada. E só para deixar claro, então, a pesquisa que a gente fez, a gente está terminando ela. Assim que estiver pronto, a gente vai fazer uma devolutiva também, né? Porque vocês nos ajudaram, né? Trazendo os dados, trazendo as demandas, né? Então, assim que estiver pronto, a gente vai também dar uma devolutiva para todo mundo que participou, então, dos questionários. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Galerinha de projetos, temos aula, hein? Vocês vão lá para o BBB. Não fujam. Mas se quem quiser participar também, está convidado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor Anderson. Tchau, Lilian. Muito obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Quem está saindo, quem vai entrar lá.